Pisolato, quando a gente fala de Carla Zambelli, antes de te fazer as primeiras perguntas, eu queria deixar claro uma situação aqui. Essa pessoa, eu acho que a Joyce Hasselman não estava totalmente enganada quando disse que a Carla Zambelli era burra. Palavras da Joyce Hasselman, né, que disse: Carla, tu é burra. Não parece que estava equivocada, porque a Joyce Hasselman, ela decidiu, aliás, a Carla Zambelli, ela decidiu ir para a Itália, porque ela disse que tem passaporte italiano e que lá ela seria intocável, só que ela decidiu ir para a Itália e anunciou que iria para a Itália antes de chegar na Itália. Estando nos Estados Unidos, ela anunciou: estou indo para a Itália. E com isso, ela fez com que o próprio parlamento italiano já ficasse a postos e já se movimentasse para, de alguma forma, impedir que ela possa lançar mão. Eu acho que nós perdemos aqui o Pisolato volta daqui a pouco. Aproveitem para continuar contribuindo, tá, gente? Aproveitem para continuar, que o Pisolato vai restaurar a conexão dele com certeza. E nós vamos tratar dessa questão, porque o Pisolato tem uma história para tratar com a gente, isso aí, inclusive de cidadania italiana, inclusive de deportação, e de toda essa situação de prisão no mensalão. O Pisolato está voltando aqui para a gente agora. Então, Pisolato, eu dizia para ti que ela acabou alertando todo mundo do plano dela, né? E agora eu vou colocar aqui na tela, Pisolato, nós já temos esta notícia aqui que diz: deputado italiano pede extradição de Zambelli, não pode usar a cidadania para escapar. O deputado Ângelo Bonelli, membro da coalizão Aliança Verde e Esquerda, pediu oficialmente a extradição da deputada Carla Zambelli do país. Ele enviou nessa quarta-feira um ofício a 3 ministros do governo: Antônio Tajani, dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional, o Carlo Nordio, da Justiça, e o Matteo Piantedosi, do Interior. E lembrando também, Pisolato, que o Alexandre de Moraes já pediu, inclusive, a prisão preventiva da Carla Zambelli, já mandou bloquear a conta, mandar bloquear Pix, mandar bloquear a conta bancária, redes sociais, tudo mais. Então, eu já aproveito e te faço a pergunta: a Zambelli, chegando na Itália, caso ela consiga, ela estará intocável, Pisolato? Intocável é muita ambição. É muita ambição. Eles são meio afobadinhos, né, Viado? Mas é coisa de quadrilha, tanto ela quanto a Joyce. O deputado está fazendo o papel dele para ganhar mídia, mas as coisas funcionam um pouco diferente. Tem normas, tem regras, tem instâncias. Ela chegando na Itália, a primeira coisa que vai acontecer é, se a Interpol pedir a prisão dela e a Itália concordar, elas podem prendê-la. Isso é o que prevê a normatização italiana. A partir daí, mas eu já diria que essa primeira ação não é tão líquida e certa, né? O que tem que acontecer tem toda uma burocracia. O STF encaminha para o Ministério da Justiça do Brasil o pedido de extradição com toda a documentação que suporta o pedido. O Ministério da Justiça encaminha para a Embaixada da Itália, que, por sua vez, encaminha para o Ministério da Justiça da Itália. Ao receber essa documentação, o ministro da Justiça da Itália pode entender que, por N questões, uma das questões que tem sido mais usada e que ficou mais conhecida no caso do Cacciola é de que o Brasil não tem reciprocidade. Quer dizer, o Brasil não extradita cidadãos brasileiros, então a Itália não tem por que extraditar. E aí, o ministro, num ato administrativo, negue a extradição
e o processo termina por aí, ela pode ficar na Itália até as próximas gerações sem nenhum problema. Não pode, se sair da Itália, pode ter problema, que foi o que aconteceu com Cacciola em Mônaco. Daí, a Interpol, ela está na lista vermelha. E isso se a Interpol aceitar, tem todas essas outras coisas. Pode acontecer também de que o ministro da Justiça resolva encaminhar para toda a burocracia, porque ela tem cidadania italiana. Se ela não tivesse cidadania, eles podem considerar expulsão, que foi o que aconteceu com Battisti na Bolívia. Há um pedido, ou mesmo nos Estados Unidos, ela ficando lá, ou em qualquer outro país, na Espanha, Portugal, olha, é alguém que está condenado, que veio para o nosso país, nós vamos expulsá-la. E aí é muito rápido. Mas o fato dela ter cidadania tem que iniciar um processo de extradição. Aí, se o ministro da Justiça entender que deve se iniciar o processo, ele encaminha esse pedido para a corte, que lá se chama Corte de Apelo, que é uma espécie de segunda instância, da região aonde ela está localizada. Como ela falou que está indo para Roma, né? Provavelmente vai ser a Corte de Apelo do Lácio. Chegando na Corte de Apelo, aí a Corte manda, é nomeado um relator, que manda para o Ministério Público analisar com base no acordo de extradição. Existe um tratado, que é uma espécie de guarda-chuva, e o acordo prevê uma série de condições. Por exemplo, o crime que ela foi condenada aqui tem que ser o mesmo, tem que existir no Código da Itália. Uhum. Né? A outra questão, não pode ser considerado perseguição política, ideológica e etc. Né? Não pode, tem que ser condenações acima de 4 anos, uma série de quesitos que eles vão analisar. E aí o Ministério Público emite um parecer, dizendo, olha, deve ser extraditada, não deve ser extraditada, ou deve ser extraditada sob determinadas condições, e se reúne, então, no mínimo 3 juízes da Corte de Apelo para decidir sim ou não, ou sobre determinadas condições. Feito isso, está vendo que é um caminho longo, feito isso, cabe, então, um recurso. Tanto, se negarem, o Brasil pode entrar com uma apelação na Corte, né, de Cassazione, que eles chamam lá, que é uma espécie de Corte Constitucional. Ou, se concordarem, ela pode entrar na Corte de Cassazione. E aí a Corte pode dizer sim ou não. Se ela não concordar com a decisão da Corte de Apelo, ela não pode reformar a Corte de Apelo. Tem que mandar de volta e pedir para a Corte de Apelo, olha, observe isso, isso, isso. É claro que existe a lei do mais forte. Essa é a regra básica. Muitas vezes, eles atropelam. Se tiver, né, aquela justa é a lei do mais forte, né? Se tiver outros convencimentos, que foi no meu caso, foi isso. Tem outros convencimentos, alguns atropelos, porque eles partem do pressuposto, se a gente não cumprir a regra, não vai ter problema, o Brasil não vai declarar guerra à Itália, nem vice-versa, e a gente manda o cara para lá, ou segura ele aqui, pronto. Então, se a Corte de Cassazione concordar, né, com a extradição, vai para o ministro da Justiça fazer o ato administrativo de entrega. Nesse ínterim, cabe ainda um recurso, uma apelação ao Tribunal Administrativo, para dizer, olha, tem erro no processo, tem alguma coisa que pode suspender a qualquer momento. Aí, tudo isso dando certo,
cabe um último recurso, que é a Corte Europeia em Estrasburgo. Todas essas instâncias têm que concordar. É claro que você pode atropelar. Eles são muito metódicos, muito profissionais e tendem a seguir isso. A não ser, é claro, né, que vem a lei mais forte e diz, não, pega esse cara, se tiver algum convencimento extra, no meu caso, teve a contratação de um escritório, que foi a primeira vez que aconteceu, um escritório em Roma, que foi licitado por $280 mil, ofício Gentiloni, que casualmente tinha o mesmo sobrenome do ministro das Relações Exteriores, e o pessoal desentrega o cara e deixa se lascar. Né? Existem esses atropelos. Então, isso seria o trâmite burocrático. Eu estou fazendo um pouco esse relato, né, para te dar uma dimensão de que isso são meses e meses e meses e meses. Isso vai 2026. Tudo indica que vai 2026. A não ser que haja esses convencimentos não burocráticos.